A estátua do feed. Abra agora o Google, o Instagram ou o TikTok e digite estoicismo na busca. Você vai achar uma estátua de mármore, filtro azul escuro, um pouco de piano melancólico e uma frase em caixa alta. Enquanto eles dormem, ele constrói. Às vezes a estátua é Marco Aurélio. Às vezes é um Hércules genérico de jardim de condomínio. Ninguém confere, porque ninguém ali leu nada mesmo. Esse é o estoico da internet. O homem que não sente, não chora no velório, não responde provocação, não fala que ama, porque demonstrar é vazar informação para o inimigo. Toma banho gelado às 5 da manhã. Tem um olhar de quem está calculando alguma coisa o tempo inteiro. Se você perguntar o que ele está sentindo, ele vai responder: nada. E ainda vai achar que isso é uma conquista, uma medalha que ele ganhou por ter desligado uma parte dele mesmo. O dicionário também ajudou a estragar isso. Procure a definição de estoicismo. A primeira coisa que aparece é algo como suportar dor e dificuldade sem demonstrar sentimento e sem reclamar. Está lá oficial, com selo de dicionário. Aí, o rapaz de 19 anos que acabou de levar um fora, lê aquilo e pensa: pronto, achei o meu personagem. Porque no fundo é disso que se trata, um personagem. E eu entendo isso. Entendo de verdade. O mundo está caótico, ninguém confia em ninguém, sua geração inteira está ansiosa. E do nada aparece uma filosofia de 2000 anos dizendo que existe um jeito de ficar imune a tudo isso. Imune à rejeição, imune ao medo, imune àquela sensação de domingo à noite quando você para e percebe que sua vida não está indo para lugar nenhum. Quem não vai querer isso? Eu iria querer, eu iria comprar. Eu meio que comprei lá atrás, numa fase que prefiro não detalhar muito. O problema é que o produto vendido na embalagem não existe. O estoicismo real, o dos textos, o que uns homens escreveram em cartas e diários há 2 milênios, nunca prometeu que você ia parar de sentir. Nunca. Pelo contrário, e a gente ainda vai chegar lá. O que está circulando por aí agora é uma caricatura. Pegaram uma filosofia sobre como viver bem, com virtude, servindo as pessoas ao redor, e destilaram até sobrar só o esqueleto que serve para vender curso. Fica frio, fica duro, vence. E preste atenção em quem está vendendo. Influenciador de masculinidade, cara de aluguel de Lamborghini, canal de alta performance com thumbnail de mandíbula cerrada. O estoicismo virou matéria-prima da indústria do macho otimizado, porque é perfeito para isso. Tem nome de filosofia grega, tem busto de imperador e dá para resumir num carrossel de 10 slides. Você pode me perguntar, qual é o problema? Se o cara quer tomar banho gelado e postar estátua, deixa ele. Eu deixaria. Juro que deixaria. O problema é que existe pesquisa real, publicada, revisada, mostrando que essa versão do estoicismo deixa o sujeito mais solitário, mais insatisfeito e mais deprimido. A filosofia que existia para ensinar a viver bem, mal interpretada, ensina a viver pior. É quase poético, quase. Este vídeo é sobre isso, sobre como pegamos uma das ferramentas mentais mais sólidas que a humanidade já produziu e transformamos numa religião do homem que não cresceu, com dogma, com ritual, com um profeta vendendo salvação em 12 parcelas no cartão. E no final, eu vou tentar mostrar o que sobrou debaixo dos escombros, porque sobrou. E o que sobrou é bom demais para deixar na mão desse pessoal. Por que justamente eles? Agora a pergunta que ninguém faz. Por que esse público específico? Por que o estoicismo da internet colou justamente no homem jovem perdido, geralmente recém-rejeitado por alguma coisa? Uma mulher, um emprego, um grupo de amigos que seguiu em frente sem ele? O que esse cara tem em comum no fundo? Ele sente demais e não sabe o que fazer com isso. Aí chega alguém e oferece um sistema. Não um sistema para ele entender o que está sentindo. Isso daria trabalho demais. Isso doeria. Isso exigiria que ele olhasse para uma das coisas mais feias que existem nele. O sistema oferecido é mais simples. Pare de sentir. Trate cada emoção como inimiga. Trate a vulnerabilidade como derrota. E o melhor, um nome bonito para isso. Você não está fugindo dos seus problemas. Você é um estoico. Você não está emocionalmente travado. Você é disciplinado. Que produto? Pega o maior defeito do sujeito e devolve embalado como virtude. É a mesma mecânica de qualquer seita que funciona. Aliás, seita boa não vende uma ideia, vende uma identidade. Ideia, você debate, questiona,
Abandona quando aparece uma melhor. Identidade, você defende com unha e dente, porque atacar a identidade é atacar você. Por isso esses caras ficam tão irritados quando alguém aponta que o estoicismo deles não tem nada a ver com o original. Não é um erro factual sendo corrigido, é o personagem deles sendo demolido. E sem o personagem, sobra o quê? Sobra um rapaz estranho que levou um fora e não sabe o que fazer. E eu conheço esse rapaz. Não estou falando como se fosse um cara iluminado. Teve uma época, depois de um término, em que decidi que ia virar uma máquina. Era essa a palavra que eu usava na cabeça. Máquina. Acordar às 5, treinar, trabalhar, ler, dormir, repetir. Zero espaço para sentir falta de alguém, porque a agenda não permitiria. E funcionou por uns 4 meses. Funcionou lindamente. Eu estava produtivo, estava seco, estava insuportável. Até que um dia, no mercado, eu vi uma certa marca de biscoito que ela gostava muito. E o que aconteceu? Eu chorei no corredor de matinais. 4 meses de máquina desmontados por um pacote de biscoito. A emoção não tinha ido embora. Estava na fila. Emoção sempre fica na fila. E o detalhe cruel é que a maturidade emocional de verdade exige exatamente o que esse público mais teme. Admitir que não sabe. Sentar com o desconforto sem resolver na hora. Falar para alguém, eu estou mal, sem transformar isso num projeto de melhoria com indicador de performance. O homem imaturo não suporta isso. Todo problema interno precisa virar protocolo. 30 dias disso, desafio daquilo, planilha de hábitos, porque protocolo dá sensação de controle. E sensação de controle anestesia por um tempo. O estoicismo de internet é, no fim das contas, uma tecnologia de adiamento. Adia o luto, adia a conversa difícil, adia o olhar no espelho. E como toda tecnologia de adiamento, cobra juros. A conta chegou e veio com referência bibliográfica. Em 2022, saiu um estudo chamado, em tradução livre, Estoicismo Mal Compreendido, a associação negativa entre ideologia histórica e bem-estar. O achado resumido: pessoas que entendem estoicismo como supressão emocional total, não demonstrar, não pedir ajuda, aguentar calado, apresentam piores resultados psicológicos. Mais solidão, mais insatisfação crônica, mais sintomas depressivos. A filosofia que fundamentou a terapia cognitivo-comportamental, o padrão ouro da psicoterapia moderna, quando mal digerida, produz o efeito contrário. O remédio virou veneno na mão de quem não leu a bula. E não precisa de muito para entender o mecanismo. O cara que acredita que ser estoico significa não reagir emocionalmente, vai amarrar essa não reação à identidade dele de homem. Virou um pilar. E qualquer coisa que ameace o pilar fica proibida. Terapia. Proibido. Desabafar com amigo. Proibido. Isso é coisa de quem não se resolve. Escrever sobre o que sente, meditar, simplesmente dizer em voz alta, eu estou com medo. Tudo proibido. Porque tudo isso confessa que existe algo lá dentro precisando de atenção. O sujeito vai se isolando de cada ferramenta que poderia ajudar. E pessoas isoladas das próprias redes de apoio quebram mais, quebram pior e demoram mais para se levantar. A psicologia já sabe disso há décadas. Não tem polêmica nenhuma aqui. Outra coisa, supressão de pensamento não funciona. Existe um experimento clássico em que pedem para a pessoa não pensar num urso branco. O resultado? A pessoa pensa num urso branco o tempo todo, mais do que pensaria se ninguém tivesse dito nada. O cérebro, para monitorar se você está conseguindo não pensar na coisa, precisa ficar checando a coisa. A vigilância é a lembrança. Com a emoção é igual, só que pior. Quando você marca uma emoção como proibida, seu cérebro entende. Isso aqui é ameaça. E a ameaça ganha prioridade no processamento. Então o medo que você empurrou para baixo volta maior. A vergonha que você engoliu fermenta. A tristeza que você venceu na segunda-feira vai estar te esperando na quinta à noite. Chama-se efeito rebote. Está documentado em décadas de pesquisa. E significa na prática o seguinte: o estoico de Instagram está rodando um software que amplifica exatamente aquilo que ele jura ter eliminado. Faça as contas comigo. Pegue um homem jovem. Tire dele a permissão de sentir. Tire dele as pessoas para quem contaria o que sente, porque contar virou fraqueza. Instale nele um mecanismo que multiplica cada emoção reprimida. E por cima de tudo, coloque uma camada de identidade que o impede de abandonar o esquema.
porque abandonar seria admitir que o personagem falhou. O que sai dessa linha de produção? Sai um homem de 30 e poucos anos que não tem um amigo para ligar às 2 da manhã, que está há 6 anos num relacionamento onde nunca disse o que precisa, porque precisar é vazamento, que está bem, sempre bem, aquele bem dito com a mandíbula, e que um dia explode num lugar aleatório, no trânsito, numa reunião, num grupo de família, e ninguém entende de onde veio, porque o estoicismo todo foi mantido em sigilo, inclusive dele mesmo. Os romanos escreveram o contrário. Agora vem a parte boa, porque toda a catedral do homem que não sente foi construída em cima de uns textos. Textos que existem, que dá para comprar por R$ 30. E quando você abre esses textos, sabe o que está escrito lá? O contrário. Sêneca, que para esse pessoal é uma espécie de santo padroeiro, escreveu numa carta ao seu pupilo Lucílio, em tradução livre, que não retirava o sábio da condição humana, nem negava a ele a sensação de dor, como se fosse uma rocha sem sentimento algum. Dizia que o sábio treme, sente dor, empalidece. O homem que virou o mascote do gelo escreveu, com a própria mão, há 2000 anos, que quem não treme é pedra, e que pedra não é o objetivo. O objetivo nunca foi não sentir. O objetivo era sentir e não ser arrastado, que é uma conversa completamente diferente. E já que estou falando de Sêneca, deixa eu desmontar outra fantasia, a de que os estoicos eram monges desapegados, vivendo de pão e disciplina. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Patrimônio enorme, emprestava dinheiro a juros para a província inteira. Escrevia sobre desprezar bens materiais de dentro de uma mansão cheia de escravos. Os próprios contemporâneos já apontavam essa contradição. Não é descoberta minha. Por que estou contando isso? Porque humaniza o personagem. Os estoicos eram homens cheios de contradição, vaidade, medo e interesse. E escreveram uma filosofia justamente porque sabiam disso sobre si mesmos. Filosofia, para eles, era a ferramenta de quem se reconhece bagunçado. O pessoal do feed transformou isso num uniforme de quem se declara resolvido. Percebe a inversão? O original era um treino. A cópia é uma pose. Pensa no absurdo da cadeia de transmissão. Um romano escreve cartas íntimas para um amigo, admitindo fraqueza, dúvida, medo da morte. 2000 anos depois, alguém recorta uma frase dessas cartas, cola em cima de uma foto de um leão e usa para convencer um rapaz do interior de que homem de verdade não chora. O texto sobreviveu a incêndios, a impérios desabando, e não sobreviveu ao designer de carrossel. O pior é que nem precisava ler muito para descobrir a fraude. Não é conhecimento escondido em arquivo de universidade. Está em qualquer edição de bolso. O esforço necessário para descobrir que o estoicismo da internet é falso é menor do que o esforço de tomar o banho gelado que ele prescreve. Mas é claro que ninguém vai abrir um livro hoje em dia. Abrir um livro é arriscado demais. Vai que lá está escrito que sentir é permitido. Aí o personagem cai. Um muro e um centro são coisas diferentes. Se o estoicismo não é parar de sentir, então o que é? Imagine 2 homens no mesmo velório, enterrando o pai. O primeiro está de queixo travado. Não derrama uma lágrima. Recebe os abraços como quem recebe uma encomenda. Na semana seguinte já está no escritório respondendo e-mail às 7 da manhã. Todo mundo comenta: que fortaleza. 3 anos depois, esse mesmo homem não consegue explicar por que sente raiva da esposa, por que bebe um pouco mais a cada ano, por que dezembro inteiro ele fica insuportável e nem percebe que dezembro era o mês do pai. O segundo chora no velório. Chora de verdade, daquela forma que um homem olha para o chão sem saber onde enfiar a mão. Depois ele levanta, faz o discurso que tinha que fazer, resolve o inventário, cuida da mãe, volta ao trabalho. A dor passa por ele, ele atravessa. Dói o que tinha que doer e segue o fluxo dela, porque não construiu represa nenhuma no caminho. O primeiro tem um muro, o segundo tem um centro. Não é blindagem, é um eixo. O estoicismo de verdade cabe nessa diferença. O muro tenta impedir que as coisas entrem, gasta uma energia monstruosa nisso e ainda falha, porque emoção não pede licença para entrar, ela já nasce dentro. O centro deixa tudo entrar. O medo, o luto, a humilhação, a alegria também, porque esse pessoal esquece que a alegria também é emoção. Só que nada disso decide por ele. Sentir, sente tudo. Quem assina as emoções continua sendo ele.
Epicteto tem uma frase de utilidade absurda para isso. Ele dizia que diante de uma impressão perturbadora, você deveria lembrar a si mesmo que ela é só uma impressão, e não necessariamente aquilo que aparenta representar. Parece abstrato. Vamos traduzir. O pensamento: meu chefe me criticou, vou ser demitido, vou perder o apartamento, vou voltar para a casa da minha mãe, não é um relatório da realidade. É uma impressão, um palpite vestido de certeza. Epicteto, um ex-escravo que mancava, dando aula num canto da Grécia, descreveu há 2000 anos o que a terapia cognitiva redescobriu no século XX com outro nome. Você não é seus pensamentos. Você é quem assiste a eles. E quem assiste pode escolher quanto crédito dá. Repare que isso exige sentir, e sentir bem. Para examinar uma emoção, você precisa primeiro admitir que ela existe, deixar ela ocupar espaço, olhar para ela com alguma curiosidade. O homem do muro não consegue fazer nada disso. Está ocupado demais fingindo que o corredor está vazio. Existem momentos na vida em que segurar a emoção é a coisa certa. O cirurgião no meio da cirurgia. O pai na frente do filho assustado. Adiar a expressão tem hora e tem mérito. Os próprios estoicos fizeram isso no Senado, no exílio, na guerra. A diferença está no que acontece depois. Adiar é marcar uma reunião com a emoção para mais tarde. Suprimir é fingir que ela nunca ligou. O homem maduro comparece à reunião. O imaturo bloqueia o número e se orgulha disso. Então fica a régua e ela é simples de aplicar. A sua calma custa caro ou custa barato? Se você precisa de esforço constante, vigilância, mandíbula travada para manter a fachada, isso é muro, e muro racha. Se a calma sobra mesmo com tudo entrando, aí talvez você esteja perto do que aqueles romanos chamavam de sabedoria. Eles, que tremiam. Toda religião precisa de um inferno. Agora que temos praticamente todas as peças, vamos fechar essa conta. Pegue o estoicismo de internet e liste o que ele tem. Tem dogma. Homem não sente ponto sem debate. Tem ritual. O banho gelado, o despertar às 5, a leitura performática de 20 páginas com cronômetro rodando. Tem escritura sagrada que ninguém leu, mas todos citam. Tem santo de gesso, literalmente o busto na estante comprado online. Tem sacerdote, o influenciador que intermedia a doutrina e cobra dízimo em formato de mentoria. Tem tribo, com uniforme e vocabulário próprio. E tem o mais importante, o ingrediente sem o qual nenhuma religião se sustenta. Tem o inferno. E o inferno deles é ser comum, sentir como todo mundo sente, falhar como todo mundo falha, precisar dos outros como todo mundo precisa. O marketing inteiro dessa seita é o terror de ser um homem normal. E cada lágrima engolida vira penitência. Cada emoção negada vira indulgência comprada contra a danação de ser igual aos outros. Só que a ironia é grande. O estoicismo original era, talvez antes de qualquer coisa, uma filosofia sobre aceitar ser comum. Marco Aurélio, imperador, o homem mais poderoso do planeta na época dele, escrevia bilhetes para si mesmo lembrando que ia morrer, que ia ser esquecido, e que os bajuladores ao redor dele bajulariam o próximo na mesma tarde. Escrevia isso para conseguir dormir. Era o diário privado de um homem tentando não enlouquecer com o próprio poder, e nunca foi feito para publicação, o que torna meio cômico que hoje viraria um carrossel patrocinado. O homem passou a vida treinando para lembrar que era um qualquer, e essa seita hoje usa o rosto dele para vender a promessa de não ser um qualquer. E eu fico pensando no que se perde nessa troca de verdade, porque existe um rapaz de 19 anos agora, em algum quarto desse país, atravessando o primeiro grande sofrimento da vida dele. E ele está a uma busca de distância de duas versões da mesma palavra. Uma versão vai ensinar esse rapaz a sentir a dor sem virar refém dela, a separar o que depende dele do que não depende, a construir um eixo que aguenta o resto da vida. A outra vai ensinar ele a se trancar. E o algoritmo, claro, entrega a segunda, porque a segunda tem mais corte seco e mais mandíbula. Então, se este vídeo serviu para alguma coisa, que sirva para isso. Vá na fonte. Sêneca, Cartas a Lucílio. Epicteto, Encheiridion, que é curto, dá para ler num fim de semana. Marco Aurélio, Meditações. Custam pouco e você encontra fácil. E quando for ler, desconfie de mim também. Eu sou só mais um cara na internet falando de estoicismo. Mas leia,
Porque debaixo do mercado da estátua com filtro e do curso em 12 parcelas, tem uma coisa rara: homens mortos há 2000 anos que erraram muito, sentiram tudo e tiveram a decência de anotar o que aprenderam tentando. Isso não é religião, isso é uma conversa. E uma conversa boa, ao contrário de uma seita, não pede para você parar de sentir, pede para você prestar atenção.